Bom dia, pessoal, tudo bom? Então, nós vamos fazer ciências, são 2 páginas, 218 e 219. Vocês lembram que na aula anterior nós vimos sobre a erosão do solo? Tivemos até aqueles 2 exemplos das montanhas, né? Que eu joguei água com o regador. Numa montanha que ela estava descoberta, sem o plástico, que ela foi destruída com muita facilidade. E nós vimos também a que estava com plástico, que acabou se tornando impermeável, né? Que o plástico protegeu e não deixou cair água nela, certo? Hoje nós vamos ver água, solo e erosão. Então, lembrando, quando eu falo erosão, eu falo do desgaste do solo. E esse desgaste, ele não é feito somente pela água. O vento, quando as pessoas passam, né? Tudo isso contribui para que ocorra esse desgaste, certo? Então, quando chove muito forte, quando venta muito forte, né? Os morros, ele começam a ter um desgaste, né? Vai levando terra, pedra, areia, que vai desfazendo as montanhas, as encostas, né? Que daí acontece aquela palavrinha que vocês ficaram naquele maior trava-língua, né? O desmoronamento, tá? Então, quanto mais descoberto tiver esse morro, mais fácil vai acontecer a erosão e uma tragédia depois, tá? Aí no textinho da página 18, ele vai explicar para vocês um pouquinho sobre a erosão, como esse desgaste acontece, e ele também explica pra gente que o quão importante é nós fazermos esses morros, essas encostas em níveis. Então, o que acontece? Com uma máquina, eles vão fazendo como se fosse uma escadinha, porque daí a chuva, ela não vai bater direto no morro e escorrer de uma vez só, né? Quando tem esse em níveis, né? A chuva, ela vai aos pouquinhos, então demora mais para fazer aquela absorção da água e para desmoronar ou acontecer alguma coisa, tá? Então, o recomendável é que seja feito isso. Quando as pessoas vão fazer edifícios, algumas construções que são perto desses locais, é feito isso, na beira de estradas. Então, passem a observar. Quando vocês forem viajar e tem muitos morros, né, perto das rodovias, todos esses morros, eles são como se fossem grandes escadas, tá? Que dessa forma evita que a água ela venha de uma vez só e aí o solo não dá conta de absorver toda aquela água de uma vez. Estando em níveis, fica mais fácil, tá? É um textinho bem simples, bem tranquilinho da página 218. Na 219, tem uma história em quadrinhos, né? Que é do Jojo e do seu Anésio. E aí ele tem um terreno, e aí o seu Jojo, ele dá uma dica pro Anésio de como ele fazer para não acontecer uma erosão. E aí vocês vão ler com calma essa historinha e vai pensar nas nossas aulas, certo? É bem tranquilinha. Na página 219, são 2 atividades. A primeira: como o conselho de seu Anésio ajuda a diminuir os efeitos da erosão causada pela chuva? Então, vocês vão ler as historinhas em quadrinhos e vocês também vão ler esse textinho. E vocês vão conseguir explicar qual que é o melhor conselho que vocês dariam para uma pessoa para não acontecer uma erosão no solo dela, certo? E na 218 tem assim: no caderno, faça a continuação da história de Jojo e seu Anésio. Na sua história, represente o que aconteceu durante um período de fortes chuvas. No livro, na 219, não tem espaço para vocês continuarem essa história em quadrinhos, tá vendo? Eu acredito que se vocês fizerem, não precisa, aliás, né, fazer esses 4 quadrinhos no caderno de vocês. Acredito que mais uns 3 quadrinhos vocês conseguem finalizar essa historinha. Porque eles vão ter que fazer a historinha contando o que aconteceu. Quando ele colocou a plantação dele, né, o terreno dele em níveis e veio a chuva forte, o que aconteceu, tá?
Quero essa historinha bem bonitinha, bem criativa. Lembrando que não é um trabalho, é só uma continuação da aula. É uma historinha bem simples, vocês vão fazer 3 quadrinhos com umas 4 ou 5 falas, só explicando o que aconteceu. Tá bom, gente? É bem tranquilo, leiam com atenção. Qualquer coisa podem me chamar. Um beijo e até mais tarde.